Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos, sejam bem-vindos ao nosso canal. E nesse vídeo nós vamos trazer aqui 7 dicas de um dos maiores astrólogos de todos os tempos, William Lilly. Antes de mais nada, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar sua avaliação, seu comentário, que isso é muito importante para a gente aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica, seja cuidadoso com os dados. O que é que significa? A gente sabe que a astrologia ela não serve apenas para fazer mapas natais, serve para fazer cartas horárias, onde se responde a uma pergunta específica, serve também para você eleger o melhor momento para fazer uma determinada coisa, para realizar determinado projeto, né? Então, por exemplo, numa carta natal é muito importante que você verifique o horário que a pessoa nasceu, certifique se esse realmente é o horário correto, se a pessoa não está enganada, se a pessoa nasceu ou não no horário de verão, né? Então, tudo isso é importante você verificar. Numa carta horária, anotar direitinho o momento em que você entende a pergunta, anotar a pergunta do consulente de forma clara, anotar o horário, o local, tudo bem direitinho, para que na hora do levantamento do mapa não tenha erro. Segunda dica, tenha conhecimento perfeito da natureza das casas. Ora, cada casa dessa, que você está vendo, 1, 2, 3, 4, até a 12, cada casa dessa, ela vai reger determinados assuntos. Então, para que você possa ler com exatidão aquilo que você se propõe a fazer, seja uma carta natal, uma carta horária, você precisa dominar o significado de cada uma dessas casas, certo? Terceira dica, aprenda a ser capaz de identificar com clareza as fortalezas e debilidades, tanto essenciais quanto acidentais dos planetas. Olha, nesse momento é que a gente consegue entender por que esses sites, esses mapas interpretados por computador, eles nunca vão trazer assim uma interpretação equilibrada, né? Por quê? Porque eles não conseguem juntar esses elementos, as forças essenciais e acidentais. Fica uma coisa fragmentada, né? E outra coisa, né? Por exemplo, um Sol em Virgem, ele funciona de uma forma. Um Sol em Áries, ele já funciona de outra. Uma Lua em Touro, ela funciona de uma forma, com uma força. Uma Lua em Gêmeos já funciona de outra. Só que assim, além da força que o planeta vai ganhar estando em um planeta, em um signo, desculpa, ou em outro, é apenas um elemento. Porque os planetas, eles têm não apenas a dignidade por domicílio e por exaltação. Cada planeta, ele fica mais forte em determinados pontos do zodíaco. E o que é que isso daí, como é que a gente identifica isso? Através do posicionamento, da verificação se ele está, por exemplo, numa dignidade de domicílio, está muito forte. De exaltação também está muito forte. Triplicidade, aí já tem uma força mediana. Aí tem os termos, tem a face. Tudo isso são fortalezas para o planeta, certo? Então, é interessante que a gente seja capaz de avaliar a força dos planetas com base nessas dignidades. Também existem signos em que os planetas vão estar também enfraquecidos. Por exemplo, se a Lua está em Touro, ela está muito forte. Porém, se ela está em Escorpião, ela fica fraca. Se, por exemplo, Marte está em Escorpião, ele fica forte. Mas se Marte ele aparece, por exemplo, em Touro ou ele aparece em Libra, ele fica fraco. Agora tem outros elementos que você analisa, né, na questão. Tem que ver se ele está sendo ajudado por um planeta benéfico, por bons aspectos, né? E o seguinte, além dessas forças que dependem da posição por signo, que são chamadas as forças ou fraquezas essenciais, existem também as forças e as fraquezas essenciais. Estas dependem do posicionamento por casas, né? Se o planeta está angular, por exemplo, ele está muito forte.
né? Se o planeta está em casa cadente, ele está fraco, né? Se o planeta ele está direto, ele tem uma força. Se ele está retrógrado, ele tem outra. Só que assim, gente, você não pode avaliar se o planeta está fraco ou está forte simplesmente se ele está direto ou se ele está retrógrado, não. Existem outras fortalezas e debilidades que você tem que analisar. Por exemplo, se é um planeta que fica bem estando oriental ao Sol ou ocidental, se um planeta ele fica melhor em mapas diurnos, em mapas noturnos. Então, não é só a questão de estar retrógrado ou não. Às vezes o planeta está retrógrado, mas está muito forte. Muito mais forte do que um que está direto no mapa da pessoa. Quarta dica, né, do William Lilly. Aprenda a definição correta dos significadores nos mapas de forma natural e acidental. Por exemplo, Vênus é o planeta significador do amor no mapa. Só que do casamento também, né? Só que cada mapa ele tem a sua particularidade. Nesse caso aqui, olha, ele coincide, né? Vênus é regente da casa 7, né? Então coincide. Vênus ele tanto representa o casamento desse nativo, dessa nativa, né? Quanto representa tanto de forma natural quanto de forma acidental, quer dizer, pelo posicionamento particular dentro desse mapa. Então, é importante você entender a questão das regências, a questão dos planetas que estão ocupando, né, as recepções, e assim você identificar o que significa cada planeta. Porque assim, acho que a grande diferença da astrologia tradicional para a astrologia mais moderna é que a astrologia tradicional ela vai mostrar como se fosse o teatro da sua vida. Então você vai ver circunstâncias, vai ver personagens, vai ver eventos no mapa. E para isso é interessante que você saiba identificar os significadores dos irmãos, do cônjuge, do dinheiro, da carreira. Aí você consegue fazer uma leitura correta, tá bom? Agora a quinta dica, entenda a natureza dos signos e suas propriedades, né? Então é comum que quando a gente está vendo nesses sites, nesses vídeos de YouTube, né? A pessoa dizendo, escorpião é isso, aí tem até aqueles lances de humor, né? Só que é uma coisa assim muito superficial, né? Porque cada signo ele tem a sua propriedade, né? Por exemplo, o signo pertence a um elemento, a uma maneira de agir, a uma modalidade, pertence a uma forma de agir. Alguns signos são férteis, outros são estéreis, por exemplo. Então, você pode avaliar, por exemplo, a questão de filhos com esse tipo de conhecimento dos signos. Então, os signos têm as suas propriedades, certo? Então, você precisa entender essas propriedades, a natureza desses signos, as características, para que você não fique dependente apenas de decoreba, né? Você seja capaz de avaliar o mapa de forma racional. E a sexta dica, que é entenda os aspectos. O que é que significam os aspectos? Os aspectos eles são interações entre os astros, né, entre pontos importantes dentro da carta, né? Os trígonos representam interações harmoniosas, né, junto com os sextis. As quadraturas e oposições já vão mostrar interações mais desafiadoras, mais dificultosas, mais assim, negativas, né, na maioria dos casos. E é importante que você entenda também como funcionam os aspectos. Se é um aspecto separativo, se é um aspecto aplicativo, o que é que significa tudo isso, tá certo? E a sétima dica é que você entenda como fazer a interpretação, os termos da arte que ele diz aqui, né? Então, é necessário que você entenda como fazer a delineação, como fazer a leitura da carta, quais são as regras para fazer uma boa leitura, né? Então, nesse caso, é interessante conhecer os alforrismos, né, dos
mestres da astrologia. É interessante você ficar a par de conselhos mesmo para a interpretação e os métodos, os protocolos para fazer a leitura de cada assunto no mapa. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas 7 dicas de William Lilly. Deixa sua avaliação no vídeo, por favor. Né? Se você gostou, se você não gostou. Se quer que eu traga mais vídeos como esse falando de astrologia aqui no canal. E caso queira fazer a sua leitura de carta natal com horária, basta entrar em contato por meio do WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.